Olá, hoje a gente vai mergulhar numa dinâmica bem complexa e que tem gerado bastante tensão ultimamente. Falo da relação entre a Câmara dos Deputados, com Hugo Mota ali na articulação, e o Supremo Tribunal Federal, o STF. Isso, é um cabo de guerra constante, né? Cheio de nuances. Exato. E para entender melhor, a gente está se baseando em reportagens recentes que mostram bem as manobras do Mota. A nossa ideia aqui é tentar decifrar essa estratégia dele. Como ele faz para, equilibrar as coisas. De um lado tem a pressão da oposição querendo confronto direto com o STF, né? Sim. E do outro, ele precisa manter um mínimo de diálogo institucional com a corte. É um jogo de cintura. Bom, vamos começar a desempacotar isso. Um ponto que chamou muita atenção foi aquela votação super rápida na Câmara. Suspenderam a ação penal contra o deputado Alexandre Ramagem, do PL do Rio. Ah, sim. O caso Ramagem. Ele está sendo investigado naquela suposta trama golpista, né? Isso. E a medida, claro, agradou muito a oposição bolsonarista. Mas o que gerou mais discussão foi o jeito que o texto foi escrito, né? Meio amplo demais. Exatamente. O texto que a Câmara aprovou foi, digamos, bem generoso. Suspendia a ação penal de forma geral. Isso abria uma brecha, sim, poderia, em tese, acabar beneficiando outros investigados na mesma situação. Talvez até o ex-presidente Bolsonaro. O que extrapolaria a imunidade parlamentar prevista na Constituição, certo? Que é bem mais restrita. Perfeito. A imunidade cobre atos ligados ao mandato, não tudo. E a resposta do STF não demorou. A primeira turma, decisão unânime, derrubou essa amplitude toda. E como eles fizeram isso? Foi uma decisão mais técnica? Foi, digamos, cirúrgica. O fascinante foi ver como o Supremo delimitou bem a coisa. Eles disseram, olha, a suspensão vale só para o Ramagem. E mais, só para 2 crimes específicos. Quais crimes? Deterioração de patrimônio tombado e dano qualificado. E o detalhe-chave, crimes que teriam ocorrido depois da diplomação dele. Ah, entendi. Então as acusações mais pesadas ficaram de fora dessa suspensão. Ficaram. Tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, organização criminosa, tudo isso continua tramitando. O STF, na prática, reafirmou ali a prerrogativa parlamentar, essa proteção especial, tem limites claros na Constituição, não é um escudo para tudo. Claro, e imagino que a reação na Câmara não foi das melhores, né? Depois de aprovar por mais de 300 votos. Não mesmo. O clima esquentou, muitos deputados viram como uma afronta ao legislativo. E o Mota ficou numa saia justa, a oposição pressionando para ele recorrer ao plenário do STF. Exato, e ele mesmo tinha dito na posse algo como a praça é dos 3 poderes, né? Indicando respeito mútuo. Agora a pressão tá nele. Como ele tá lidando com isso? Qual é a estratégia? Olha, se a gente junta as peças, parece um exercício de, fino equilíbrio. Ele precisa mostrar serviço para a oposição, acalmar os ânimos. Acelerar o caso Ramagem foi um aceno para eles, então. Foi em sinal, uma demonstração de força da Câmara. Mas, ao mesmo tempo, ele evita a ruptura total com o STF. Tem algum sinal disso, dessa tentativa de manter pontes? Tem sim. Aquela visita de cortesia do líder do PL, o Sóstenes Cavalcante, ao ministro Barroso, presidente do STF. Mesmo com a tensão alta, o canal de diálogo parece continuar aberto, sabe? Entendi. Mas não foi sem ruídos essa história toda, né? De jeito nenhum. O Mota, por exemplo, parece que não gostou nada daquela antecipação da decisão pelo ministro Zanin antes do julgamento oficial. E, por outro lado, alguns ministros do STF teriam visto essa manobra toda da Câmara como uma forma de transferir o desgaste político para a corte. Faz sentido. E essa busca por equilíbrio do Mota, ela aparece em outras frentes também, né? Não é só no caso Ramagem. Sim, sim. Outro exemplo claro foi a aprovação daquele projeto que aumenta o número de deputados federais, de 513 para 531. Ah, lembro disso. Foi para atender uma decisão do STF sobre redistribuição de vagas depois do censo, né? Exatamente. O STF mandou redistribuir. Só que uma redistribuição simples faria alguns estados perderem cadeiras, incluindo a Paraíba, que é a base do Mota. Então a solução negociada foi aumentar o número total. Assim, ninguém perdia a representação. Foi um jeito de cumprir a ordem judicial sem criar uma crise interna ou bater de frente com o STF. Uma saída política. Uma saída negociada, sim. E tem também aquela questão delicada da anistia para os envolvidos nos atos de 8 de janeiro.
como o Mota se posicionou aí? Olha, a oposição queria aprovar uma anistia ampla e rápido, mas o Mota deu uma segurada nisso aí. Travou a tramitação acelerada, mas ele não fechou a porta completamente. Parece que ele está negociando alternativas. Talvez uma redução de pena para quem teve participação menor, sabe? Sem ligação direta com organização ou financiamento. E essas negociações envolvem o STF também? Há relatos de que sim. De que ele tem conversado, inclusive, com ministros do Supremo sobre isso. O próprio ministro Barroso, em uma ocasião, elogiou o que ele chamou de civilidade do Mota, essa abertura para o diálogo. Interessante isso. Levanta uma questão importante, né? Até onde a negociação política pode ir para modular ou contornar mesmo decisões judiciais ou regras da Constituição? Exato, é o ponto-chave. Então, resumindo essa análise toda, o que fica mais claro para a gente? A estratégia do Hugo Mota parece ser essa mesmo, navegar. Navegar entre a pressão da oposição, que quer confronto, e a necessidade bem pragmática de manter a máquina funcionando, de manter a relação institucional com o STF. Sim, usando essas manobras legislativas calculadas. Ora acelera, ora freia, sempre tentando equilibrar esses interesses tão divergentes. É um cenário de alta tensão constante entre os poderes. Demonstra uma gestão política focada nesse equilíbrio delicado. E isso deixa a gente com uma reflexão, né? Essas tensões, essas manobras, elas são reflexo claro das divisões políticas profundas que a gente vive no Brasil e dessa relação sempre delicada entre legislativo e judiciário. Mas fica a pergunta: qual é o limite desse equilíbrio que o Mota busca? Até que ponto essa articulação política pode interagir com decisões judiciais, com a Constituição, sem que isso lá na frente acabe minando a confiança da sociedade nas instituições? É uma questão fundamental para a gente continuar acompanhando e pensando sobre.